Olá, meu nome é Gil Grande, você está assistindo mais uma edição do programa de Cara com Gil. Aliás, hoje um programa muito especial, com tanta informação e turbulência no mercado financeiro. Hoje eu trouxe aqui um gestor de recuperação de crédito. Eu vou falar com um mega profissional que tem um currículo muito extenso, que é o Thiago Pescaroli. Thiago, seja bem-vindo ao programa de Cara com Gil. É um prazer estar aqui. E é super conveniente o assunto que a gente vai tratar hoje, que é a recuperação de crédito, até porque o Brasil é um país de crédito, né? Seja bem-vindo e esteja à vontade aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, espero que estejam todos bem, mesmo com essa turbulência de mercado. É um prazer estar aqui com vocês, satisfação plena. E espero poder tirar algumas informações e orientações, aquilo que eu puder fazer. Vou dar sempre o melhor aí para poder buscar trazer uma melhor saúde financeira para os telespectadores, tá ok? Essa saúde financeira não está relacionada apenas à pessoa jurídica e sim à pessoa física, né? Até porque o Thiago é um profissional que tem um currículo muito extenso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu currículo, Thiago. Eu venho de uma carreira profissional voltada à área financeira, como o Gil apresentou muito bem. E dentre essas minhas expectativas e perspectiva da retrospectiva até atual, eu venho do Grupo Record de Televisão, a qual trabalhei como contador ali para a emissora. Dentre as experiências também, trabalhei na época quando o Edivaldo Vadão Gomes, deputado federal na época, quando prestei serviço, né, ali para o Frigo Estrela. E depois empreendendo a partir de 2008 até então, com escritório Atos, contabilidade e assessoria, na região de Fernandópolis, Jales, Votuporanga. E vindo para Rio Preto em 2010, a convite da empresa Agromás, importação e exportação, foi perto desse momento que também prestei serviço ali na Record e retomei aquela sede, aquela vontade de empreender. E buscando uma inovação para o mercado, percebendo várias pessoas, até a partir de uma própria experiência pessoal. A contar pelo meu primeiro divórcio, não estou no segundo divórcio, mas tive algumas dificuldades financeiras, e o nepotismo que existe no Brasil, um país tão lindo, tão maravilhoso, e infelizmente há ainda esses nepotistas, esses grandes que fazem enriquecimento ilícito, sem causa, e não tem nada contra eles. Muito pelo contrário, eles estão infraconstitucionalmente preparados, mecanisticamente preparados para poder vender um carro, cobrar dois. Esses dois para cobrar-se os juros, cobrar a contingência de perdas que você nem provocou a perda ainda, mas naquele momento você está assinando o contrato, você está pagando sobre uma possível perda que você talvez nem teria problema. E você acaba sendo acometido, como muitos, a patrocinar essa perda sim, porque tanto os juros, tanto o peso, que fica difícil você caminhar com esse peso. Qualquer novidade financeira vem te trazer aí um deságio, né? Infelizmente um precalço financeiro. Aí, quando eles cobram naquela coação, naquela truculência, Gil, dá a impressão que a boa-fé mudou de lado. Porque eles só querem, de uma maneira platônica, cobrar os vencidos e vencidos. O contrato mudou o tempo dele. O fato gerador que foi na aquisição mudou. Agora é naquela situação nova, que você está passando por um momento ali difícil financeiro, aquele momento mudou. Não é mais o fato gerador, não se discute mais o contrato, se discute uma dívida de uma maneira coagida, né? Porque eles pegam aí pelo poder do egrégio Tribunal de Justiça, conseguem sentença em alguns casos, para liminar, para buscar apreensão quando é bem, quando é veículo, e coage de fato o cliente nessa questão. Então nós nos preparamos, estamos especializados, vertical e horizontal, como profissional, para poder representar você, a parte pagadora, para conciliar o interesse com o banco. E da parte também da parte pagadora, que é a parte mais frágil, acaba ocorrendo que a pessoa se envolve e tenta negociar com futrica. E aí é onde consegue um insucesso, né, de conciliar o interesse, ou pelo menos de externar a boa-fé. Então nosso trabalho tem sido para conciliar o interesse, demonstrar que naquele contrato sempre existiu a boa-fé do nosso patrocinado, no caso aí do nosso cliente, e que encontrar o ponto comum qual seria a forma de encontrar o ponto comum? Verificar aquilo que foi pago indevidamente e o que está sendo cobrado. E realmente fazer uma compensação dos valores e apresentar, na melhor forma do direito, esta oportunidade de pagamento, que também é de interesse do banco, que também não quer perder. O interesse e a ideia é interessante, que nós não fazemos isso depois que a dívida faz 2, faz 3 anos, não. Em tempo corrente, se a pessoa está com a dificuldade ali nascente, já podemos assessorar a qualquer momento. Podemos assessorar o nosso patrocinado. Thiago, nunca se viu e nunca se ouviu falar tanto a palavra inadimplência no momento atual da economia nacional. Nos últimos 10 anos, nunca se teve tantos CNPJs e CPFs negativados
e tantos CNPJs de empresas que não suportaram essa turbulência, até por uma questão dessas cobranças indevidas, dessa falta de assessoria, desse lado psicológico que eles inflam a sua mente, né? Eles te deixam enlouquecidos, né? Com essas ligações, cobrando tal. Qual é a opinião, qual é o exemplo que você daria para um momento desse ter calma, nesse sentido? Nosso patrocinado, muitas vezes, ele consegue muito bem fazer qualquer coisa dar certo dentro daquilo que é a profissão dele, fazer funcionar. Agora, a dificuldade, quando a fragilidade que é macro, principalmente, por exemplo, se considerar uma parte macro dessa situação, infelizmente, do país que está vivendo hoje, nós temos que ter esse patriotismo, exercitar a cidadania, mas, infelizmente, se lá de cima não estão tendo respeito, o que diz no preâmbulo de manter a ordem interna e internacional, fica mais difícil por fragilizado, pessoas que têm pequena monta financeira, de resolver seus próprios problemas. Então, nosso funil de venda, nosso funil de trabalho hoje está aberto para poder atender. A melhor forma para essa pessoa poder atender de uma maneira que venha não ser prejudicada, de fato real, é ser atendida por um profissional de qualidade. Estamos aqui dispostos e abertos a dar uma melhor consultoria e também assessoria para essa pessoa, porque realmente não é um trabalho, pela coação que é tomada, é imposta, é um trabalho que é desleal da parte da financeira. A financeira tem um sistema que direciona a ligação para 100 cobradores por dia. E a pessoa recebe 100 ligações que só tira ela do foco. O futriqueiro da situação, muitas vezes, é a financeira. De uma forma conceitual, um tumulto propositado, liga e fala por que você não pagou. E não se cabe autotutela. O porquê não merece a resposta. Se tem a dívida e há o reconhecimento dela, podemos negociar. Aí a financeira fala, olha, esse valor é inviável. Eles dão um desconto ali pequeno para você falar que tem que pagar com aquele desconto, ou então fica te pressionando, e você fala o que você pode pagar, o que você teria da sua melhor forma, e você viu que já pagou 1,5 carro e você tem mais um tanto para acabar de quitar, você fala, não, essa proposta é inviável ao banco. Então, realmente, a negociação no extratrânsito, extrajudicial que é o que fazemos, ela é uma negociação que pode caminhar por várias pragmáticas, desde uma calma, branda, desde guerra, realmente guerra, e para cima. Então, realmente, o devedor, quando ele terceiriza esse trabalho, é interessante porque ele passa a focar na captação de caixa. Porque na maior parte dos meus patrocinados, ou quase todos, o problema não é boa-fé. O problema é caixa. Então, se ele terceirizou o trabalho, ele tira aquilo da mente, porque estamos assessorando, estamos prestando serviço, ele tem grande possibilidade de melhorar seu caixa, dar a volta por cima, enquanto estamos ali representando ele da melhor forma e na arte da guerra para poder fazer o trabalho. Isso que eu achei muito interessante, ou seja, a partir do momento que a gente contrata o teu trabalho, você já entra em contato com essas empresas que estão fazendo a cobrança de uma forma de pressão psicológica, né? Porque, como você disse, normalmente são 100 compradores com o mesmo número de telefone e ligando o dia inteiro. E realmente você tem uma visão muito inteligente disso. Você tira a pessoa do foco, porque quem não passou por isso? Eu já passei. Sinceramente, eu já passei. Todo mundo que está aí na luta é brasileiro, sabe dos altos e baixos. Eu já tive problemas financeiros, como todo brasileiro. Não tenho vergonha de dizer isso para os meus telespectadores. E é uma coisa muito ruim, porque liga de manhã, liga à tarde, liga à noite, liga no domingo, liga no sábado. Quer dizer, ao invés de você sair para trabalhar, criar a tua energia para um foco positivo, você tem que atender 100 pessoas diferentes, com vozes diferentes, eles fazendo as mesmas perguntas e a gente encontrando a mesma resposta. E isso massacra o psicológico da gente. Entendeu? Tanto é que é um dos grandes desprazeres, a gente até desanima às vezes. Então eu acho muito interessante que esse teu lado especial, quando alguém se torna seu cliente, a cobradora já deixa de ligar para o seu cliente, ela tem um canal direto com você, então você tem todas as armas psicológicas, administrativas e judiciais para resolver isso de uma tal forma. Foi isso que eu entendi, Thiago? Perfeitamente, Gil. E a propósito, quando foi adquirido o carro, quando foi contraído o empréstimo, o cliente desde aquele momento até aquele momento agora que está com a dívida, muitos casos, reforço novamente, a boa-fé. Ele analisa naquele momento ali as suas necessidades e externa ao mercado de carros e as financeiras,
que ficam sempre assediando, né, para poder, através da prospecção viral, fala tantas parcelas tal, e ele analisa a sua necessidade externada e a sua possibilidade de pagamento. Houve a boa-fé, tanto que houve alguns pagamentos, pagou-se a metade, pagou 10 parcelas. Não trata-se de um estelionatário que foi lá e tomou o carro da agência, que isso aí poderia produzir até algum crime. Mas trata-se de boa-fé, sim. Agora, o que ocorre é que quando a financeira valida a possibilidade do cliente, ela valida nos moldes dela, não de acordo com o preâmbulo que é da Constituição, do direito fundamental do homem jurídico. Ela fere a moralidade no seu artigo 37 da Constituição Federal, e quando passa a ligar, fica falando, olha, mas você assinou um contrato. É claro que assinou, com boa-fé desde aquele momento até agora. Agora, quem faltou com a boa-fé na assinatura do contrato até então é a financeira, porque ela feriu o direito fundamental do homem jurídico, cobrando de um carro, cobrando 2. Então, essa possibilidade de aproximar os pontos, não adianta o devedor hoje apresentar de manhã um valor, que é o melhor dele, acredito, à tarde apresentar outro, à noite apresentar outro, por quê? A financeira, na perspectiva, se ligaria 10 vezes por dia, passa a ligar 100 vezes. Dessa maneira, quando nos liga e nós representamos o cliente, o nosso patrocinado, nós apresentamos um ponto que dá para ser feita a conciliação de interesse. Analisamos o contrato da retrospectiva até atual, não apenas o que é de interesse de qualquer das partes pagarem, mas sim o que seria o justo pagar por aquele contrato. E evitando o trânsito, que as partes não ganham com isso, pela morosidade, e encontrando uma solução, um ponto comum, com brevidade. Então, realmente, você entendeu perfeitamente. Esse trabalho de atendimento à recuperação de crédito, acreditamos que quanto mais recuperamos o crédito para a pessoa, maior é o crédito que ela vai aumentando, né? Então, o critério, quando a financeira analisa, ela analisa score, analisa uma série de questões. E analisa profundamente, mas ela valida conforme o que interessa a ela. Valida ferindo sim o direito, ferindo sim, porque trabalha com estatística. Agora, da forma que fazemos é uma controvérsia, uma contra-razões nesse preâmbulo, analisando o contrato como um todo e não ficando, olha, mas o banco não pode aceitar essa proposta. Então, quebramos essas camadas de cultura e protestamos os votos de direito do cliente de apresentar o que é o melhor dele, o que ele acredita pagar, o que foi realmente assim contratado. Isso é muito interessante, até porque é uma pessoa que volta de novo a ter um nome e ela volta a consumir no mercado e movimentar e fomentar toda uma economia. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, até como um telespectador. Suponhamos que eu estivesse vendo o programa agora, estou com problemas financeiros e eu gostaria, como todo mundo que é honesto, recuperar o nome, porque, como você disse, existem vários trâmites que acaba você, por falta de informação, por falta de uma assessoria, assumir um compromisso que dentro da lei está errado. Existem casos, por exemplo, que numa negociação você entra com uma liminar para exclusão do CPF enquanto se decide quem deve para quem e o quanto. Como funciona isso na parte jurídica? Como nossa negociação ela é estritamente extrajudicial, até pela brevidade que acaba ocorrendo. Contratos comerciais, imobiliários, escola de curso, como está aí no local, atendemos sempre com uma brevidade, prazo de curto prazo, dentro do mês, realmente. Então, dispensa-se, por que que se dispensa e podemos, assim, administrar os conflitos representando nosso patrocinado e não confrontar no direito? Por qual razão? Quando ingressamos no egrégio Tribunal de Justiça, é um confronto, e o confronto não precisa ter perspectiva, que o resultado é certo no confronto. Perda e perda. Os dois lados perdem. Pelo menos tempo. E tempo é recurso mais precioso financeiro. Você pode resguardar no VGBL, PGBL, importâncias financeiras para o seu futuro, para a sua família, para os seus planos, para os seus sonhos, para a sua carreira. Mas agora nunca ouvi falar alguém poupando tempo. Então o tempo é o recurso mais precioso que existe. E dessa maneira, quando a nossa patrocinada, o nosso patrocinado nos contrata, nós buscamos encontrar com brevidade esse ponto comum. É claro que deixamos aberto a nossa patrocinada, nosso patrocinado, a qualquer momento abortar e escolher um advogado de sua confiança, se for o caso, e ingressar sim no egrégio Tribunal de Justiça. Mas o que fazemos estritamente para você, telespectador, é encontrar um ponto comum administrando esse conflito, essa problemática que houve financeira. Então tratamos realmente a causa. E tem muitas causas semelhadas que ocorre o seguinte: a pessoa está com uma pendência financeira.
ao invés dela encarar o problema, ela foge contraindo outra para cobrir uma. E aí, a hora que ela vai se dar conta, tem 10. Tem 10 pendência financeira. Então, se você vier com essas 10 problemas financeiros, vamos trabalhar em cima para que eliminamos essas fragilidades decorrentes. Então, seria dessa maneira. No extratrânsito, nós administramos o conflito e, conciliando os interesses de uma maneira pensante, estratégica, encontramos o ponto comum de ir eliminando essas fragilidades e você retomar e recuperar o seu crédito. Você está assistindo o programa de Cara com Gil, uma mega entrevista, um super programa com um recuperador de créditos, o Thiago Pescaroli. E a gente vai para um breve intervalo e eu volto já. O antigo que inspira o novo, a coragem que se transforma em vitória, o desafio que nos leva à conquista. Buscando o equilíbrio, superamos as dúvidas e corremos atrás do futuro que sonhamos. E são sonhos que nos fazem iniciar uma nova fase. Há mais de 20 anos, uma história começava e, sem medo de mudar, mudamos de cara. Agora ainda mais preparados para crescer e voar mais alto. STR Ar-Condicionado. Bem-estar em equilíbrio. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Frantino Franz Café, o original com vários sabores. Venha pro Real Atacado. Tudo que você precisa encontra aqui. Artigos para festas, brinquedos, ferramentas e muito mais. É facilidade e preço baixo. 2 lojas em Rio Preto, na Mochile 11 e na Badiba City. Ford Manhattan, venha conhecer. Carro que você sempre sonhou. E nós cuidamos de tudo pra você. Do consórcio seguro ou despachante, mecânica, peças e acessórios originais nas mãos de quem conhece mais. Pode E você está assistindo o programa de Cara com Gil, aliás, um programa muito interessante. Eu estou aqui com o Thiago Pescaroli, na STR Ar-Condicionado, que é um luxo isso aqui, né, Thiago? E a gente está falando sobre recuperação de crédito, tanto na pessoa jurídica, na física, não importa o valor, se é carro, se é um empréstimo imobiliário, se é uma nota promissória, um cheque devolvido, uma duplicata não paga, enfim. O Thiago é um especialista para colocar a sua vida em dia junto aos órgãos de proteção de crédito no Brasil. Thiago, antes de você vir ao programa, eu tenho um mailing de 21 mil amigos e eu disparei o seu currículo, que é invejável na área de recuperação de crédito, e eu recebi N e-mails e, por uma questão de ética, eu vou falar apenas o primeiro nome da pessoa. Então, o Ricardo, de São José do Rio Preto, mandou uma pergunta que eu quero fazer aqui para você. Gil, parabéns pelo grande profissional que você irá levar ao seu programa. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer quando eu não tenho como pagar as minhas contas. Encontramos um formato de trabalho para recuperação de crédito, até lembrando, sou negociador para pagamento. Existem talvez milhares de negociadores para recebimento. Eu tive por opção o interesse de ser um negociador de estilo nato, a soma das minhas competências, da minha retrospectiva até atual no estágio de maturidade como profissional, como apresentei já no começo, optar para ser negociador para a parte de pagamento. Quero que você negocie a receber. Não tenho interesse, porque hoje eu quero ser o patrono de quem está com fragilidades decorrentes, com dificuldades financeiras, para poder recuperar e restabelecer o crédito e trazer tão sonhada o conforto, as noites de sono
os churrascos de domingo, né? Porque é o que realmente acontece. Esse nepotismo que encrava no Brasil tira totalmente o sono e o bem-estar das pessoas. Ao Ricardo, muito obrigado pela pergunta. Eu formatei um formato de trabalho, ao Ricardo, telespectador, pode estar nos assistindo agora. Formatei um trabalho que você puder querer, pode me ligar, depois vou deixar o contato no final do programa. Para todo esclarecimento de como trabalha, se eu não puder superar as dúvidas aqui, pode ligar, não tem custo para tirar as informações, como que é a sua dívida, que pé que está, para poder. É de uma maneira bem orgânica, viu, Gil? Eu não tenho um formato de trabalho estruturado e pego, coloco numa matriz o caso do Ricardo, o caso de outra pessoa, não. É orgânica, é o caso do Ricardo. Então pode tirar as dúvidas, pode esclarecer, mas por que tem que tirar essas dúvidas e esclarecer? Se o seu playback financeiro, o seu beta financeiro, o seu caixa estiver muito fragilizado, não adianta assumir compromissos com a financeira. Porque o pagamento não se dá pela vontade, se dá pela força da lei. Então a melhor maneira de pagar a sua conta, Ricardo, é analisar o seu EBITDA hoje. O que você pode realmente dispor para pagamento. O primeiro passo é esse. E eu posso analisar para você, enquanto isso vai se negociando, vai se aprofundando no seu case e vai entendendo o que realmente é a raiz. Porque tem casos que eu atendo lá, viu, Gil? Que a pessoa vai lá e me apresenta uma dívida. E analisando, aquilo não é dívida. Ela teria para receber em vez de ter para pagar. Então por isso tem que ser analisado, porque a cada caso damos a melhor orientação que adequa à necessidade. Então, para tomar informação sobre como funciona o trabalho de negociação, de recuperação de crédito, estou à disposição sempre. Para tirar as dúvidas, não tem custo. É só a partir daí que você contratar os serviços que podemos apresentar algum custo que sempre é viável ao formato que hoje o funil é aberto da margem para dentro. Não tem assim um preconceito, é pluralista o nosso funil. É para atender todos realmente sem acepção e dando sempre o melhor. A causa é a causa, não importa se ela é pequena, média ou grande monta. É a causa, é a sua causa. A financeira atende uma massa, tem 1 milhão para recuperar, para receber. Eu tenho a tua causa. Então não me importa se a tua causa é R$1.000, se é R$1 milhão. Me importa que é a tua causa e eu vou dar o meu melhor para te atender. O senhor João Pedro de Fernandópolis me mandou um e-mail pedindo para perguntar para você. Ele está com um problema no pagamento de atraso das parcelas de um carro que foi financiado por um banco. E ele recebeu uma ligação dizendo que o carro dele seria preso. E ele pede para ver. A pergunta é: como negociar essa dívida? Existe a possibilidade da negociação e é importante que trate-a com muita imperiosidade. Mais importante, mais urgente, tome atitude já. Por qual razão? A partir de um dia de atraso, o contrato pode sim ser ajuizado, pode sim o juiz determinar que haja busca e apreensão. Tem os localizadores das financeiras, tem os oficiais de justiça que tem que fazer cumprir o que a lei manda. Então, deve-se tomar cuidado sim, deve-se tomar providência. E, semelhante ao Ricardo, deve também nos apresentar a situação para que possamos fazer um plano para poder negociar da melhor forma. De repente, o pessoal muito se engana, muitas vezes, olha, eu estou atrasado, vou entrar com revisão de contrato sobre juros abusivos, sobre a prática de anatocismo. É discutível? Mas é aconselhável para quem está com a saúde do contrato. Se você está com o contrato do seu veículo em atraso e ainda a tua prospectiva, você tem dúvida se vai conseguir colocar em dia ou manter os pagamentos no dia, você é um grande sujeito passivo aí de perder o carro, se você ainda mais entrando com revisão. Então tem que ser analisado, tem que negociar junto à financeira e tentar conciliar os interesses, seja refinanciando, seja um desconto de alçada, tem que tentar encontrar um ponto comum aí para recuperar o carro. Tá ok? Não deixe essa situação em aberto. Pode nos procurar, nos ligar para tirar mais informações e esclarecimento. E é claro que se você quiser fazer nesse formato de revisão judicial, que é confronto, como eu falei há pouco, o confronto tem 2 perdedores, nunca vai ter um ganhador e perdedor, o resultado do confronto é sempre perdedor-perdedor. Você mexe com o Líbano lá e te taca uma bomba aqui. Então, a conciliação administrando o conflito, nós podemos sim encontrar um ponto comum, externando a sua causa para a financeira de uma forma fundamentada e periciada também, assim ajustando o ponto comum. Tiago, a gente recebeu inúmeros e-mails, inúmeras perguntas muito importantes. Infelizmente, nosso programa já está chegando ao final, mas o mês que vem o Tiago tem encontro marcado aqui comigo na STR, Ar-Condicionados em São José do Rio Preto. Uma loja belíssima de ar-condicionado, onde você encontra toda a linha
todas as marcas importantes do mercado estão aqui. E foi muito esclarecedor, parabéns. Deixando bem claro que desde o início do programa, o telefone do Thiago está na telinha do programa de Cara com Dil. E repetindo, né, frisando, colocando bem o que ele disse, que é o seguinte: a consultoria dele, as primeiras informações são gratuitas, até porque ele tem que analisar, caso a caso, qual é o problema que você tem de dívida no mercado. Ou seja, gente, liga sim, é gratuito, troca uma ideia com o Thiago, que eu tenho certeza absoluta que você vai voltar a ter a tua dignidade de uma forma justa. Não que o Thiago seja um milagreiro, né? Não faz milagre no mercado financeiro. Porém, ele vai te instruir e vai resolver o teu problema de maneira justa, que é o mais correto. Não é isso, Thiago? É isso mesmo. Eu quero agradecer a todos os telespectadores pela atenção, pela oportunidade de adentrar a sua tela e poder apresentar o nosso trabalho. Entenda-se que a negociação, como bem disse o apresentador Dil Grande, que é um prazer, viu, de estar aqui com vocês. A negociação, existe 2 pontos, perder e ganhar. Nós trabalhamos com o plano A, que é ganhar a negociação administrando o conflito para você. E temos chance sim de ganhar pela vasta experiência que estamos estruturados, especializado em vertical e horizontal, e até por forma que nós comprometemos com a situação e não envolvemos apenas com o problema, de uma maneira emocional, de uma maneira que acaba se gerando futrica, conversinha de ponto de ônibus que não sai do lugar. Então nós adentramos para poder resolver de uma maneira justa e correta, da melhor forma possível. E com um prazo bem mais curto do que o trânsito aí, que é sempre moroso para as partes. Thiago, parabéns pelo seu trabalho. É com muito prazer que eu te trago aqui no programa de Cara com Dil. Afinal de contas, uma das nossas missões é levar o melhor de informação para você. Muito obrigado mesmo. E você assistiu mais uma edição do programa de Cara com Dil. Obrigado a você, que é sempre sinal de prestígio para nós aqui na nossa telinha. Confira também os nossos programas no nosso site, www.decaracondil.com.br. Uma ótima semana para você. Muita luz. Tchau, tchau.